tão somente de tribulações. Que coisa, né? É uma das qualidades mais difíceis de ser alcançada e também pelo meio pelo qual nós alcançamos. Paciência só é possível alcançar através de tribulações. Então, é uma joia, uma pérola que se aperfeiçoa em nós através do sofrimento. Mas se eu perguntar quantos querem passar por tribulações, por sofrimentos, para ter paciência? Difícil, né? Mas é uma pérola que se aperfeiçoa no sofrimento. Eu gostaria de ler com os queridos amados nessa noite, Lucas, capítulo 16. O Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 16, nós vamos ler uma das parábolas que Jesus contou. Jesus ensinava por parábolas, histórias reais, extraídas de fatos da vida humana, que se transformavam no ensinamento. Nessa noite, a mensagem da Palavra de Deus tem para nós um ensinamento, através da parábola do rico e de Lázaro, que Jesus narrou aos seus discípulos, e o evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele registrou no capítulo 16 do seu evangelho, que diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós nessa noite reunidos como família, como filhos teus. Já te elogiamos através dos louvores, já falamos coisas boas de ti através dos louvores, já oramos a ti, levantamos nossas preces, nossos pedidos, e agora nós queremos ouvir aquilo que tu tens a falar conosco através da tua mensagem falada, pregada. Senhor, que essa palavra, essa mensagem possa cair como chuva suave no nosso coração, produzir os frutos que nós precisamos na nossa vida, trazer-nos frutos de arrependimento, trazer-nos frutos de conversão, trazer-nos frutos de mudança de vida, mudança de hábito, trazermos frutos de maior amor por ti, Senhor. É isso que nós queremos que a tua palavra faça em nós,
Queremos que a Tua palavra mude as nossas atitudes, mude o nosso caráter, mude a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, e nos amolde, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus princípios, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa semana, esses dias, repercutiu muito na internet, em alguns meios de comunicação, a chamada ou suposta psicografia que um médium recebeu do falecido cantor Chorão, da banda, ex-cantor da banda Charlie Brown Jr., vocês conhecem, né? Ou conheciam? Chorão morreu de overdose. Foram encontrados no exame de sangue 4,700 microgramas da droga cocaína em cada mililitro de sangue. Uma dose altíssima. Foi praticamente um suicídio. Ele se suicidou tentando se livrar dos seus problemas, livrar dos seus sentimentos, de tudo aquilo que o atormentava. E o interessante é que nessa suposta mensagem psicografada, na verdade não existe, isso aí é uma invenção do diabo. Aqui nós vemos nesse caso uma mentira em cima de uma verdade. O diabo usa essa tática, porque nessa suposta mensagem psicografada, Chorão ele diz estar sufocado pela escuridão e pelo sofrimento. Ele fala que nem a morte provocada pelo uso das drogas o livrou dos tormentos. É uma mensagem dramática em forma de poesia. Realmente, nessas alturas, Chorão realmente está num lugar sentindo um sufoco tremendo, escuridão, trevas, mas jamais ele poderia se comunicar com o mundo dos vivos, porque isso é impossível. Então, Satanás, ele nunca fala a verdade por completo. Aliás, ele é o pai da mentira. Ele traz, quando ele quer dar tom de verdade numa mentira, ele mistura uma mentira com uma verdade. Então a verdade sobre o sofrimento eterno é real. Nós lemos na parábola sobre Rico e Lázaro que há um sofrimento eterno, há uma agonia, há uma treva, uma escuridão, um ranger de dentes, algo que sufoca quando alguém morre separado de Deus, quando alguém morre longe da presença de Deus. Isso é um fato verídico e verdadeiro. Mas a comunicação dos mortos com os vivos é impossível. Impossível. Jesus mesmo nessa parábola, ele diz que há um abismo muito grande entre aqueles que partiram indo para o sofrimento eterno e aqueles que foram para o paraíso. Então é humanamente impossível, espiritualmente também impossível essa comunicação. Então aqui nós vemos uma mentira em cima de uma verdade, a verdade do sofrimento eterno, separado para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a salvação. E aqui a mentira, a comunicação desse que está em sofrimento com o mundo dos vivos. Queridos, na parábola que Jesus contou, o rico não foi para o tormento, para o inferno, somente pelo fato dele ser rico. Ser rico não tem problema nenhum, desde que as riquezas são alcançadas por meio honesto e que a pessoa faça uso correto das suas riquezas. A riqueza é uma bênção de Deus. Ser pobre também não leva ninguém para o céu. Ser pobre é uma situação comum a muitos, mas não garante
o céu, o paraíso. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo ensinar com essa parábola que há dois destinos após a vida aqui na terra. A nossa curta existência aqui na terra segue-se a ela dois destinos. Esses dois destinos só podem ser o céu, o paraíso, ou o inferno, o tormento eterno. O Senhor Jesus, Ele disse que o inferno é um lugar de tormento. Algumas pessoas que já tiveram uma experiência de quase morte, relataram alguma coisa do que elas passaram durante essa experiência. Temos aqui alguns relatos. Um homem que amava ardentemente a sua mulher tentou suicídio quando ela morreu. Ele tinha esperança de unir-se com ela para sempre. Olha que absurdo, que bobagem. No entanto, tudo ocorreu de outra forma. Quando o médico conseguiu reanimá-lo, ele disse: eu fui parar em um outro lugar, não o mesmo dela. Era um lugar terrível. E eu imediatamente entendi que cometi um enorme erro. Olha só. Alguns suicidas que retornaram à vida descreveram que após a morte eles foram parar numa espécie de prisão ou calabouço e sentiam que ficariam lá por um longo período. Eles tinham consciência que isso era um castigo pela violação da lei estabelecida, de acordo com a qual cada pessoa deve suportar uma determinada carga de sofrimentos. Negando-se a isso, por sua própria vontade, eles deverão suportar em outro mundo uma carga maior ainda. Queridos, quem pensa que pode se livrar dos sofrimentos através do suicídio está plenamente enganado, porque vai sofrer uma carga maior de sofrimento em outro lugar. Olha outro exemplo. Um homem que passou pela morte temporária conta o seguinte: quando eu me encontrei lá, compreendi que duas coisas são absolutamente proibidas: matar-se e matar alguém. Se eu decidir me matar, é como se eu atirasse na face de Deus, o dom que Ele me deu. Ao tirar a vida de outra pessoa, significa interromper o plano que Deus preparou a ela. A impressão comum dos médicos reanimadores, aqueles médicos que trabalham para reanimar uma pessoa que passa pela experiência de quase morte, é que o suicídio é punido severamente. Dr. Bruce Grayson, psiquiatra do setor do pronto-socorro junto da Universidade de Connecticut, ele disse, tendo estudado essa questão, testemunhado que ninguém dentre os que passaram pela morte temporária por nada quer acelerar o fim da sua vida. Apesar do outro mundo ser incomparavelmente melhor que o nosso, para aqueles que vão para o paraíso, a nossa vida aqui tem um significado preparatório muito importante. Somente Deus decide quando o homem está suficientemente maduro para a eternidade. Beverly, de 47 anos, contou como ela está feliz por estar viva. Ela conta que desde a infância sofreu muito nas mãos de pais cruéis que judiavam dela diariamente. Já na maturidade ela não podia contar sobre sua infância sem ficar nervosa. Uma vez, quando estava com 7 anos, levada ao desespero pelos pais, atirou-se de cabeça para baixo e quebrou a cabeça no cimento. Durante sua morte clínica, sua alma viu as crianças, suas conhecidas, em torno do seu corpo inerte. De repente, uma luz brilhante apareceu e uma voz desconhecida lhe disse: você cometeu um erro, sua vida não lhe pertence e você deve voltar. Beverly retrucou: mas ninguém me ama e ninguém quer cuidar de mim. Isso é verdade, disse a voz, e no futuro ninguém vai cuidar de você, por isso aprenda a se cuidar. Após essas palavras, Beverly viu neve em sua volta e uma árvore seca, mas de algum lugar veio calor. A neve derreteu e os galhos secos da árvore cobriram-se de folhas e de maçãs maduras. Olha que lindo.
E aproximando-se da árvore, ela começou a colher as maçãs e a comê-las prazerosamente. Aí ela entendeu que, assim como na natureza, cada vida tem seus períodos de inverno e de verão, os quais constituem um todo no plano de Deus. Quando Beverly reviveu, ela começou a encarar a vida de uma nova forma. Tendo crescido, casou-se com um bom homem, teve filhos e foi feliz. Olha que interessante a visão que Deus deu a uma mulher que tentou o suicídio, ainda criança. Mostrou a neve cobrindo as árvores, deixando a árvore praticamente seca, mas depois bateu aquele sol de primavera, derreteu a neve, as folhagens cresceram, também houve frutos, e ela pôde comer dos frutos daquela árvore, mostrando que na nossa vida existem períodos de inverno e existem períodos de verão. Nós temos que nos habituar nessas estações da vida. A vida não é feita só de verão, também não é feita só de inverno. As estações, elas se alternam de tempo em tempo. Se você está passando pelo inverno na sua vida e acha que esse inverno não vai terminar mais, ele tem um fim. Essa estação vai passar. Se você está passando pelas estações chuvosas da vida, enfrentando tempestade uma atrás da outra, essa estação também vai passar. A estação do sol, o sol vai raiar na sua vida, o sol vai brilhar na sua vida. A primavera vem aí. Depois do inverno vem primavera, vem verão. A vida é assim, queridos. Não adianta. E nós estamos sendo aqui preparados para uma eternidade. Nós estamos sendo aqui preparados para um período que virá depois. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, as coisas que o ouvido não ouviu, os olhos jamais viram, nem subiu ao coração humano algum. Imagine, são coisas que nunca foram vistas aqui na terra, coisas que nunca foram ouvidas aqui na terra. É isso que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então Paulo ainda fala que a nossa leve, momentânea tribulação não tem nem comparação com o peso da glória que nós vamos experimentar no céu. Vale a pena passar por esse momento de sofrimento aqui na terra? Vale a pena. Agora, para aqueles que são covardes, não têm coragem de lutar, desiste até dar cabo à vida, o sofrimento prolonga-se por uma eternidade toda. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que o inferno é lugar de tormento eterno, é lugar de ranger de dentes, é lugar de choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Já pensou o que é isso, queridos? Um lugar onde as pessoas choram eternamente, rangem os dentes de dor, sem nunca acabar esse sofrimento. Que lugar é esse, queridos? Que lugar terrível! A Bíblia ainda diz mais. O Senhor Jesus, quando fala que lá no Hades, o rico estava em tormento, ele estava sendo sufocado pelas chamas do inferno, ele suplica que Lázaro molhe o dedo d'água, venha refrescar a ponta da sua língua, porque ele não estava suportando o calor, a agonia daquele lugar de tormento. Como será esse inferno? Eu fico imaginando um tormento de alma muito grande, como se fosse o pior dos pesadelos, aquele pesadelo que você talvez nunca tenha experimentado um sofrimento igual. O que é o inferno? A primeira carta ou segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala um pouquinho, aliás,
ele narra nessa carta que o Senhor Jesus Cristo, ele irá trazer a consequência do pecado àqueles que desobedeceram os seus mandamentos, não obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz, olha, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Queridos, quer dor maior do que o sofrimento do inferno? Quer dor maior do que as chamas que ardem eternamente sem terminar? É a dor da separação da presença do Senhor. Porque o homem foi criado para Deus. Não existe um outro objetivo do homem ter sido criado do que criado para Deus. O homem foi criado para Deus, assim como o peixe foi criado para viver na água. Imagine um peixe fora d'água. Ele se bate de agonia, de sufoco. Ele fica naquele tormento agonizante até morrer. O homem fora da presença de Deus, longe da presença de Deus, ele agoniza, ele fica atormentado, ele não tem paz, ele se sente sufocado, ele se sente vazio, exatamente como um peixe fora d'água. E essa condenação eterna de viver separado de Deus eternamente é o pior sofrimento de todos. Não se compara com as chamas do inferno, não se compara com as chamas do lago de fogo, nada se compara a estar separado da presença de Deus. É a pior coisa para o homem, porque o homem foi criado para se unir a Deus, para estar em comunhão com Deus, para viver com Deus, e viver separado da presença de Deus é o pior tormento para a vida do homem. Eu espero que aqui ninguém tenha medo do inferno. Alguém tem medo de alguém serve Jesus aqui com medo de ir para o inferno? Alguém segue Jesus por causa desse medo? Eu espero que ninguém, porque o maior temor que nós devemos ter, o maior medo que nós devemos ter, não é o medo do inferno, mas é o medo de estar separado da presença de Deus. A separação da presença de Deus é o maior tormento para a alma de um homem. Não tem como imaginar isso, viver uma vida separado de Deus, ainda mais uma vida eterna, para todo sempre. É uma agonia que nunca termina, é um sofrimento que nunca tem fim, é uma dor que se prolonga e por toda a eternidade. Aquelas pessoas que morreram separadas da presença de Deus estão agora num lugar de trevas, num lugar de agonia, num lugar de tormento. A alma não tem descanso, a alma não tem sossego, a alma não encontra paz. Diferente daquelas pessoas que morreram ligadas, unidas a Deus, a alma experimenta um descanso, uma paz eterna, para sempre. No livro de Apocalipse, olha só o que o Senhor nos diz. Apocalipse 14, 10 a 11. Aqueles que morreram separados da presença de Deus serão ainda atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Está aí um recado para você passar para os seus familiares, para você passar para os seus parentes.
O governo mundial do anticristo está vindo aí. Nós temos estudado isso na escola bíblica aos domingos pela manhã aqui. As profecias já estão todas cumpridas, da noite para o dia, pode ser de hoje para amanhã. Surge a notícia de um governador mundial, de um líder mundial, que vai dar destino aos rumos das nações do mundo. Pode acontecer hoje, essa semana, pode acontecer esse ano. E todos aqueles que aderirem ao plano do anticristo, receberem a marca da besta, deixarem-se ser marcados, dando a sua autorização para participar do plano do governo do anticristo, essas pessoas, a Bíblia fala que não terão descanso, dia e noite. E por fim a fumaça do tormento daqueles que morreram separados da presença de Deus subirá para todo sempre. Todo sempre. É um tormento que não tem fim. Queridos, se a nossa curta existência aqui na terra é um período que nós sofremos, imagine uma eternidade de sofrimento muito maior, num grau, numa escala incomparavelmente maior. Agora imagine alguns momentos de prazer que você sente, talvez um sonho lindo que você experimenta. Imagine esse prazer multiplicado inúmeras, incontáveis vezes mais. É isso que você vai sentir no descanso eterno do paraíso. Um prazer incontável. Talvez você nunca experimentou em nada aqui na terra. Como olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e jamais subiu ao coração humano algum. Agora o tormento, queridos, o tormento é terrível, como nunca ninguém jamais imaginou. Mas como eu disse, nós não queremos assustar ninguém. Não queremos também que você tenha medo do inferno. Não queremos que você sirva a Deus com medo do inferno. O desejo de Deus é que você sirva a Ele por amor a Ele tão somente. Por amor. Medo só de estar separado da presença dEle. Eu já passei uma vez, vou passar hoje novamente, um relato de um africano. Ele era um pastor. Isso é uma história verídica. Ele era um pastor, vivia a vida servindo a Deus. Só que no momento da morte dele, ele experimentou uma morte clínica. Ele estava devendo perdão a alguém. Ele estava devendo perdão à sua esposa. Uma briguinha qualquer. E nós falávamos domingo passado a importância do perdão. O perdão que nós damos é condição para recebermos perdão. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: se nós não perdoarmos, não podemos receber perdão. Então a falta de perdão pode me separar da presença de Deus? Pode. Se eu morrer e estiver retendo perdão para alguém, não estiver perdoando alguém, eu não posso receber o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus eu não encontro, não alcanço salvação. Então repare nesse vídeo a importância do perdão. Eu não sei por que eu estou batendo nessa tecla de novo. Falamos isso domingo passado, a mensagem toda. E hoje eu volto a bater nessa tecla. Através desse curto vídeo, deve ter uns 7 minutos, você vai ver